Neste momento, o local mais sagrado de todo o cristianismo está fechado. A Igreja do Santo Supremo, local onde os cristãos veneram a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus há quase 1700 anos, está fechada há semanas. Sem missa, sem peregrinos, sem procissões, as grandes portas que foram abertas para o culto século após século estão seladas e podem permanecer fechadas até a Páscoa. Isso nunca aconteceu antes. A não ser durante as cruzadas, ou as 2 guerras mundiais, ou mesmo durante a Covid-19. Mas a maioria das pessoas não percebe isso. Esta não é apenas uma igreja antiga e famosa. Há evidências sérias e convincentes de que este é o local real do túmulo vazio. E no ano passado, arqueólogos encontraram algo sobre a igreja que confirma diretamente um detalhe do Evangelho de João. Neste vídeo, vou mostrar essas evidências e contar o que está acontecendo em Israel agora e abordar as manchetes mais sensacionais que tentam vincular tudo isso ao anticristo. Vamos lá. Muitos cristãos, especialmente protestantes, imaginam um pequeno jardim sereno com uma entrada escavada na rocha quando pensam no túmulo de Jesus. Na verdade, esse é o túmulo do jardim. E eu já estive lá, certo? É lindo. Entendo o apelo. Mas praticamente nenhum arqueólogo ou historiador sério hoje o considera um candidato confiável. Foi identificado em 1883 por um general britânico devido a uma formação rochosa próximo. O túmulo remonta à Idade do Ferro, séculos antes de Cristo. A Igreja do Santo Suplicante tem uma reivindicação muito mais forte. E a razão não é apenas a tradição piedosa, é uma cadeia ininterrupta de memória apoiada por evidências arqueológicas convergentes. Pense nisso. Os primeiros cristãos em Jerusalém sabiam onde Jesus foi crucificado e sepultado. Este não era um local obscuro no meio do nada que ninguém conhecia. O túmulo de José de Aritéia ficava bem ali, fora dos muros da cidade, e a comunidade se lembrava disso. Por volta de 135, Dom Sinclair construiu um templo pagão, um templo de Vênus, bem em cima daquele local. Por quê? Bem, especificamente para suprimir a veneração cristã que já acontecia ali. Mas, ao fazer isso, ele acidentalmente preservou aquele local para gerações futuras. Ele basicamente colocou um alfinete gigante no mapa, para que olhássemos. Bom trabalho, Adriano. Mas agora, avançando para 326 a.C., a mãe de Constantino, Helena, vai a Jerusalém e pergunta à comunidade cristã local onde Cristo foi sepultado. Eles apontam para o local exato sob o templo de Adriano. Constantino então destrói o santuário pagão e constrói a igreja original do Santo Sepulcro bem sobre o túmulo, escavado na rocha. Então, a cadeia leva testemunhas oculares à comunidade local até o templo de Adriano, como um marco da Basílica de Constantino até hoje. Quase 2000 anos de identificação contínua. Agora, uma objeção ao Santo Sepulcro é mais ou menos assim. A igreja fica dentro da cidade velha, mas Jesus foi crucificado fora dos portões. Então, isso não a desqualifica. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Na época de Jesus, essa área ficava fora dos muros da cidade. Os atuais muros da Cidade Velha datam da década de 1530. As escavações do período otomano confirmaram que o local do Santo Sepulcro ficava fora do segundo muro da Jerusalém do primeiro século, exatamente como as escrituras exigem. Exatamente. João 19:20 diz que a crucificação foi perto da cidade, e Hebreus 13:12 diz que Jesus sofreu do portão. Portanto, essa objeção na verdade sai pela culatra. Ninguém que inventasse um sítio séculos depois o teria colocado dentro dos muros. Eles saberiam que isso contradizia os evangelhos. O sítio era lembrado antes que os muros fossem movidos. É quase como acusar alguém de falsificar uma foto porque o fundo não combina e depois perceber que o fundo mudou, não a foto em si. Também é importante que a Cidade Velha seja, na verdade, um lugar muito pequeno. Se você for lá, é muito pequeno. Então, estamos falando dessa vasta área metropolitana. Então, é provável que o túmulo de Jesus tenha se perdido de alguma forma nesta pequena área. Escavações sobre a igreja também revelaram que esta área era originalmente uma pedreira de calcário convertida em cemitério, convertida exatamente no tipo de lugar onde um homem rico, como José de Aritéia, teria aberto um novo túmulo Pierce. Túmulos escavados na rocha do primeiro século foram encontrados no próprio complexo da igreja, e o afloramento rochoso, identificado como o Gólgota, é uma formação elevada visível bem ao lado do cemitério do jardim. Portanto, a geologia, a arqueologia, a localização contínua, tudo converge em uma direção. Mas o que foi descoberto no passado leva isso a outro nível completamente. Ok, então aqui está a descoberta que eu meio que estava aludindo. E, a propósito, eu abordei isso com mais detalhes no vídeo anterior que você pode assistir aqui se estiver interessado. A Igreja do Santo Sepulcro é administrada conjuntamente por 6 denominações cristãs sob um acordo chamado Status Quo, que remonta a 1457, se você não sabe. O que é o Status Quo? Deixa eu me explicar melhor, ok? Existem literalmente uma escada de madeira no exterior da igreja desde pelo menos a década de 1750, sem que nenhuma denominação concorde em quem é responsável por remover menos lá. Esse é o status quo.
É com isso que estamos trabalhando. Mas em 2019, as 3 comunidades centrais, o Patriarcado Ortodoxo, a Custódia da Terra Santa e o Patriarcado Armênio, de alguma forma, concordaram com uma grande restauração que exigiu a abertura do piso da Basílica, que foi a primeira reforma significativa desde 1808 e pela primeira vez em quase 2 séculos, os arqueólogos tiveram acesso ao que há sobre a igreja. A escavação foi liderada pela professora Francesca Romanas Dolla, da Universidade Sapienza, em Roma, a partir de 2022. Sua equipe descobriu camada após camada que remonta à Idade do Ferro. Últimos achados: cerâmica, lâmpadas a óleo, enterros a pedreira. Mas a descoberta principal é esta. Por meio de análises arqueobotânicas e de pólen de amostras de solo abaixo do piso da igreja, a equipe identificou restos preservados de oliveiras e videiras que datam de aproximadamente 2.000 anos atrás, na era pré-menos cristã. A área havia passado de pedreira para terra agrícola cultivada antes de tornar um local de sepultamento. Em outras palavras, na época de Jesus, este local era um jardim adjacente a túmulos fora dos muros da cidade. Agora abra sua Bíblia em João 19:41. Citação: ora, quando Jesus foi crucificado, vi um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda havia sido colocado, no qual ninguém. Tive que desligar essa descoberta pela primeira vez, tive que desligar meu telefone por um segundo. João é o único evangelho que menciona um jardim no local da crucificação. Mateus, Marcos e Lucas não incluem esse detalhe. E agora, no local exato para onde a tradição aponta há 1.700 anos. Arqueólogos confirmaram que era um jardim cultivado com oliveiras e videiras. No primeiro século, eles até encontraram muros baixos de pedra dividindo os lotes do jardim e evidências de figueiras. O proprietário teria sido de classe alta, consistente com José de Vera sendo descrito como um homem rico. Quer dizer, vamos lá. Mas tudo bem, quero ter cuidado com isso. Isso não prova a ressurreição. Tudo bem, nenhuma descoberta arqueológica fará isso. Mas confirma um detalhe específico testável do Evangelho de João no local exato que os cristãos veneram desde o início. Mostra que João sabia da Jerusalém do primeiro século exatamente o que esperamos que presenciou a tudo ali. Quando você combina as evidências do jardim com a pedreira, com os túmulos do primeiro século, as evidências do muro e a cadeia ininterrupta de tradição, o peso cumulativo de tradição, o peso cumulativo dessas evidências é, digamos assim, formidável. Tudo bem, este é quase certamente o lugar certo. É por isso que o que está acontecendo agora é tão devastador. Diante dos ataques de EUA e Israel ao Irã, a administração civil israelense fechou em 28/2/2026 todos os locais sagrados da cidade velha de Jerusalém. O muro ocidental, os montes do templo, a igreja do Santo Sepulcro, tudo. Agora, as preocupações com a segurança aqui são reais. Fragmentos de mísseis iranianos literalmente caíram dentro do complexo do Santo Sepulcro. O embaixador Huckabee destacou que um grande pedaço de um míssil iraniano, que se o local estivesse cheio de fiéis, haveria muitas vítimas. Portanto, há uma preocupação legítima com a segurança aqui. Portanto, não vou ficar sentado no meu estúdio no Texas e atribuir culpas e se a responsabilidade é minha. A situação é complexa. Não vou fingir que é simples. Todos os locais sagrados são fechados, judeus, cristãos e muçulmanos. Mas o momento é o que torna isso tão grave para os cristãos. Veja, a igreja está fechada para culto público há quase 3 semanas seguidas. Segundo o Vatican News, as grandes portas nunca permaneceram fechadas por tanto tempo. Em toda a história da igreja, mesmo durante a Covid, o clero ainda podia entrar e celebrar liturgias. Mas não desta vez. As missas de Linton foram canceladas, as procissões de véu via Delar Roal foram interrompidas, o ritmo de oração que as comunidades católicas, ortodoxas e armênias mantiveram por séculos, infelizmente ficou em silêncio. E a Semana Santa começa em 29 de março. Falta pouco mais de uma semana. Reivindicando cultos com apenas o clero, os líderes de igrejas negociam com urgência acesso limitado à polícia israelense, tal qual na pandemia. Mas até hoje nada foi confirmado. O Papa Leão XIV pediu firmemente um cessar-fogo e quero ecoar esse apelo aqui neste vídeo. Seja qual for sua política, seja qual for sua visão sobre este conflito, os cristãos devem se unirem num apelo pela paz. O Santo Padre está 100% certo sobre isso. Esta guerra precisa acabar, não apenas para que o santo suplicante possa reabrir, mas porque as pessoas estão literalmente morrendo de todos os lados. Os mísseis que caem sobre Jerusalém não ameaçam apenas esses sítios antigos, eles ameaçam famílias. Agora, se isso o assusta, lembre-se que não está sozinho. Mas algumas pessoas online estão levando isso para um lado muito mais sombrio e estão entendendo a teologia completamente errada no processo. Se você tem acompanhado essa história online, provavelmente viu as manchetes, os agregadores virais, os canais de profecias, os tabloides tradicionais, todos veiculando uma versão de algo como visão da crucificação de Jesus encerrada, um movimento sem precedentes vinculado às profecias bíblicas do anticristo Holmes. E veja, é bem óbvio porque esse material é aplicado
Ele toca em um sentimento real que muitos cristãos têm agora, de que o mundo está meio que em espiral. Mas a teologia aqui se sustenta, e acho que vale a pena dedicar pelo menos um minuto para explicar o porquê. A passagem a que esses veículos fazem alusão é 2 Tessalonicenses 2, onde Paulo escreve sobre o homem da iniquidade que se assenta no templo de Deus. Muitos protestantes na tradição dispensacionalista conectam isso a alguma futura figura do anticristo. Mas olhe para o texto real. Ele diz o templo judaico, na igreja dos santos, que não existia quando Paulo escreveu isso. A linguagem de Paulo se baseia em Daniel e na Antíoco Epifânio em 168 a.C. A abominação da desolação é um conceito de templo. Não tem nada a ver com o fechamento de uma igreja cristã durante a guerra. Portanto, no nível exegético mais básico, essas manchetes estão conectando um texto sobre um templo judaico a um fechamento temporário de segurança de uma igreja cristã. Não é assim que a interpretação bíblica funciona? É alguém rolando o Twitter às 2 da manhã e conectando pontos que simplesmente não existem. A abordagem católica, a esquetologia é muito mais saudável aqui. Você não precisa ser católico para aceitar essas visões. O catecismo ensina que a igreja passará por uma aprovação final. No parágrafo 605, ele reconhece um engano religioso supremo associado ao anticristo, mas coloca isso em uma estrutura de vigilância e esperança, não em esquetologia de jornal. Como Santo Agostinho apontou séculos atrás, cada geração foi tentada a identificar o anticristo com qualquer crise que esteja dominando seu momento, e cada geração estava errada. Segundo eu, a causa raiz do problema é esta. A razão pela qual a esquetologia dispensacionalista continua tropeçando em si mesma em momentos como este é porque ela não tem uma teologia da igreja que possa dar sentido ao sofrimento. Veja, se você acha que a igreja é arrebatada antes que o problema real comece, e quando o problema realmente chega, quando as portas da igreja mais sagrada do mundo são literalmente fechadas, você não sabe o que fazer com isso, exceto alcançar o anticristo. Mas o catolicismo sempre entendeu que a igreja sofrerá, que o acesso às coisas sagradas pode ser tirado, que somos um povo peregrino, e às vezes a estrada para Jerusalém fica bloqueada. A estrutura católica não entra em pânico com nada disso. Ela sofre, reza e confia que as portas do inferno não prevalecerão. Isso não é ingenuidade. Essa é uma teologia que foi construída para momentos exatamente como este. Então, se essas manchetes estão assustando você, não deveria. Você só precisa respirar fundo. O fechamento do Santo Séfirot é uma tragédia que vale a pena lamentar, mas não é um sinal do anticristo. É um sinal de que a guerra é um inferno. E a resposta cristã é oração, caridade, solidariedade, não pânico. Então, eu quero fazer algo que não faço com frequência nesses vídeos. Quero convidar menos a orar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, trazemos diante de Ti a Terra Santa, o lugar onde andaste, onde sofreste, onde morreste, onde ressuscitaste. Oramos pelos cristãos de Jerusalém, oramos pelo povo judeu e pelo povo muçulmano que está naquele espaço. Oramos pelo fim desta guerra e pela segurança dos civis de todos os lados. Ele, ó Senhor, pedimos que as portas do Santo Supremo sejam abertas novamente e que o Teu povo possa se reunir no túmulo que não pôde te conter e celebrar mais uma vez a vitória que mudou o mundo por meio de Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor. Amém. O Pai. Então, se quiser ajudar, os links para o Patriarcado Latino e Custódia da Terra Santa estão na descrição. Meu vídeo anterior sobre a descoberta do jardim também está linkado lá. Se algo mudar antes da Páscoa, eu com certeza vou atualizar.